Bem, senhores, aqui é a Voz de Alta Covarde mais uma vez para lhe indicar um top 10 de alta qualidade. Sim, senhores, a temática de hoje são animes cyberpunkianos, em especial nossos queridos ovas, né, senhores? Então, a groselha vai comer solta, vamos falar de mega corporações malignas, ciborgues assassinos e dorgados com poderes psíquicos. Tudo aquilo que os senhores adoram. Então, senhores, nesse primeiro top vai ter muita coisa que já tem aqui no canal, tá, senhores? Eu não deu para eu fazer uma coisa assim que saísse muito dos animes que estão aqui. Eu tentei diferenciar, eu tentei não botar o Ghost in the Shell, apesar que tem outro anime que aparece nesses tops. Eu tentei mudar algumas coisas, mas como vocês sabem, em primeiro lugar, quem é fã do canal já sabe qual vai ser os nossos queridos ovos em primeiro lugar, né? Mas o resto vai ficar meio assim. Então, a maioria dos ovos que eu vou falar aqui já tem vídeo no canal, tá? Para quem quiser se aprofundar em outras coisas. Esse top é muito mais pra galera que nunca viu um ova cyberpunkiano e tá querendo procurar um top 10 bom. Aí é mais pra galera que tá começando a ver ovos, tá? Eu sei que o pessoal do canal é tudo pessoal casca grossa, pessoal que sai vasculhando ovos aí, ou então pelo menos vê os vídeos do meu canal, tá entendendo? Se interessa. Então, pra vocês, calma, vai ter aquele top 10 groselha de alta qualidade que eu vou fazer, que vai ser o puro suco do sangue da violência. Não se preocupe, eu vou fazer. Outra coisa, não vai ter Genocyber nesse nosso querido top, porque vocês sabem, se eu for fazer todo o top envolvendo o ovo, eu vou querer meter Genocyber, mas ele vai ficar aqui em 11º lugar por ser um cyberpunk que está no meu coração, mas no quesito história é aquilo, né? Bom, senhores, eu já enrolei muito, então vamos começar o nosso top 10 animes cyberpunkianos de alta qualidade. Então, senhores, em 10º lugar, Terror in Love City, ou I-City. Vardia, por que você escolheu este filme /ova? Sim, senhores, porque esse filme ele resume o que seria um mundo cyberpunk. Gente, mundo cyberpunk não pode ser coloridinho, não pode ser aquela coisa para jovem dinâmico. O mundo cyberpunk é o Brasil, a nona potência, tá entendendo? Com mega corporações pintando miséria com os seres humanos que moram nesse local e o capitalismo comendo solta, o capitalismo bruto e selvagem. Então, Terror in Love City fala um pouco disso e fala a história do policial Randy e junto de duas pessoas, Kay e Ai. A história vai se desenrolar numa corporação chamada Fraude, que controla a cidade de I-City por conta dos seus clones que têm poderes psíquicos. Aí já viu, o Vard é uma Akira 2.0? Não é. Ele vai fazer uma crítica ferrenha à evolução humana e como os seres humanos são bactérias no espaço, tá entendendo? Em relação a outros animais ou a outros seres vivos antigos. Porra, parece um cotomito, né, meu velho? Mas calma, senhores. A história pode parecer um pouco complexa, mas vai ter aquelas cenas de ação de alta qualidade que os senhores adoram. Além de nós temos a Fraude como sendo uma mega corporação do mal. Além de ter uma wife coelhinha, né? Eu assisti só pelo wife coelhinha. Então, senhores, eu recomendo muito Terror in Love City. Você acha fácil dublado aí no YouTube. Então, senhores, em 9º lugar, Battle Angel Alita, ou GUN. Ele está em 9º lugar porque ele resume o que seria um mundo cyberpunk. Num futuro muito distante, o mundo virou um lixão e existe uma cidade chamada Zalem que vive no céu. Aí todo mundo quer ir para Zalem porque só tem pessoas bonitas e ricas. Não sabe como é a desgraça que é viver lá. Então, senhores, a gente vai ver a história da nossa querida Gali, ou Alita. Ela foi a cabeça dela, né, foi encontrada no lixão por um médico cibernético chamado Daisuke Edo. A gente vai ver a evolução de Alita para uma garotinha frágil
em defesa para a mulher mais porradeira que existe no mundo dos mangás. Além daquela história de que, tipo, o mundo que ela vive em seu lixão é nada mais nada menos do que um produto de uma super guerra intergaláctica. Eu vou falar por aqui para não ter problemas. Então, Gali resume o que seria um mundo pós-cyberpunk, onde superpotências duelam eternamente numa guerra infinita. E você é um pobre coitado que tem que sobreviver a ciborgues drogados assassinos. E também aquela coisa de roubar órgãos, né, senhores, dos ciborgues, né, na história, que isto é bem legal, o transhumanismo. Então está em nono lugar e eu recomendo muito os OVAs de Battle Angel Alita. E se você gostou dos OVAs, vá ver o mangá, tá, senhores? Então, senhores, em oitavo lugar, vamos ficar com nossa querida waifu, Armitage. Cara, Armitage é um clone de Ghost in the Shell? Sim, é um clone. Mas a Armitage tem uma personalidade única. Aquela anã rouba seu coração numa velocidade absurda. Então, senhores, estamos em Marte e nós vemos o nosso querido vaqueiro americano, Ross Sibius, que ele é meio ciborgue porque houve um ataque, que eu não vou falar muita coisa assim da história, e que ele perdeu um braço graças a um robô. E tipo assim, ele não gosta de robôs. E toda a trama se envolve porque quando ele chega no departamento de polícia, o pessoal já empurra uma anã de 1,60 m, mas com um carisma de um caminhão, vestindo o seu colete vermelho e o seu óculos Ray-Ban futurista. Armitage é o que faz esse cyberpunk fluir, já que sua constituição evoca a robôs que podem ter filhos. Sim, a história é meio complicada, mas quando você começa a assistir os 4 ovas, tipo assim, flui. Então, recomendo muito essa primeira leva de ovas, tá entendendo? Tem um filme, mas eu recomendo os ovas. A segunda parte de Armitage eu não recomendo, tá? Que ela tá casada com Rosa e todas as coisas. Porque é meio complicado você falar de um cyberpunk, uma mãe de família, tá entendendo? Então eu vou parar por aqui para não delongarmos nesta história, mas eu recomendo muito os 4 primeiros ovas de Armitage. E tem robôs que engravidam, é sensacional. Então, senhores, em 7º lugar vamos falar de Shin Cut Honey. Sim, senhores, Go Nagai é um expert em fazer farofagens, como eu falo aqui no canal. Animes que tem pouca história, muita ação e fanservice. Aqui, meu amigo, o fanservice é ao quadrado, vai ter mamilos rosa, transformações e muito flash. Se você não conhece a trajetória de Cut Honey de Go Nagai, recomendo muito procurar, tá, senhores? Aqui é um soft reboot em que a gente vai ver as aventuras da nossa querida Honey, que se esqueceu que era um androide que lutava contra um capiroto chamado Panterzoa. Então, no decorrer da história, a gente vai ver uma cidade no futuro, assim, distante, como todo cyberpunk, dominada por punks e demônios. E nossa querida Cut Honey vai ter que lutar com graça e momentos de muito fanservice contra o mal. Sim, senhores, eu posso ficar de zoeira, mas Cut Honey é um ótimo anime cyberpunk, meu amigo. Tem de tudo, mano, nessa história. Até o capiroto. O capiroto e suas corporações. Que delícia. Além de participação de outros personagens como Devilman e Mazinger Z, tá, senhores? Então, senhores, vamos pro nosso 6º lugar, que é a pedrada, não, velho. Angel Cop. Aqui, para resumir, Angel Cop, eu posso dizer que é o Robocop versus o Capiroto com poderes psíquicos. Que delícia. Nessa história desse anime, o Japão ficou em primeiro lugar na economia, num desfuturo dos anos 90, e que o Japão se torna uma potência mundial mais forte do que os Estados Unidos. Nisso nós vemos um grupo de agentes militares tentando lutar contra a Red Mag, uns comunistas safados que leva muito tiro de headshot na cabeça. Eu só tenho a dizer isso. Muita violência, e nós vimos o nosso querido Isamu Raider e sua waifu Angel Mikawa lutando contra um adversário ainda mais pior que o comunismo,
é uma loura americana com poderes psíquicos. Sim, o nosso querido Isamu lutar contra o Lucifer com muito motherfucker e American Wings. Nossa senhora, senhor. Então, senhores, Isamu Raiden vai se tornar no Robocop japonês. Já viu, né, senhores? A história é louca, mas que sim, dá para pegar muita coisa de mega corporações, de tretas em que os Estados Unidos, por ser uma potência, contrata grupos comunistas para desestabilizar a economia japonesa. O resto é por fanservice, que é muito bom por sinal. Então, senhores, em quinto lugar, Megazone 23. Mais em especial, não vamos focar na história do nosso querido Shogo e Ahagi. Nós vamos focar na história do nosso querido Eiji Tanaka, tá, senhores? A terceira parte. A primeira e a segunda parte eu já fiz vídeo falando que é a desgraça, então não vou repetir aqui. Em especial, Megazone 23 pega aquela coisa de hackers usando disquetes, motos boladas e megacorporações usando jovens dinâmicos em jogos para lutarem em robôs, entre outras coisas. Eu não vou dar muito spoiler do que seria Megazone 23 Parte 3, mas só tenho a dizer que é uma das melhores coisas dessa saga Megazone 23. Aqui, senhores, a gente entende aquela coisa do que é ser um hacker, o que é lutar contra o sistema, Matrix, internet, o Wi-Fi, IA e entre outras coisas, senhores. Recomendo muito o Megazone 23 Parte 3. A parte 1 e 2 você pode pular, porque você tem a minha graça de pular. Então, senhores, em quarto lugar, AD Police Fires. É o AD Police os ovos dos anos 90, tá, senhores? O que for depois dos anos 2000, delete, esqueça. Então, senhores, a AD Police passa no mundo de Bomberman Crisis 2033. Eu não vou falar muito dele porque vocês sabem que ele tá em primeiro lugar, né? Quem conhece meu canal sabe que eu sou fanboy de Bomberman Crisis. Mas então, aqui é aquilo. Nós temos uma corporação maligna chamada Genon, que usa de subterfúgios para fazer sua política de fazer armas militares, além de ter aquela coisa do bem-estar social. Eu não entendi, Vojão. A Genon, ela controla os seres humanos através da sua obra-prima, que são chamados de boomers. São robôs que trabalham em vários tipos de empregos na camada social. Em especial, os boomers aqui geralmente enlouquecem. E o que deixa a obra bem dark é que a maioria das histórias vai contar a ala mais baixa da sociedade, desde bonecas sexuais a um Robocop cheirado na cocaína. Sim, senhores, tem essas duas histórias. E, em especial, vai ver a história do nosso querido Leon, que é o par romântico da Pris em Bomberman Crisis 2033. Ele é policial da AD Police, que investiga esses tipos de crime envolvendo os boomers, em especial a máfia que rola entre os boomers e a Genon, tá, senhores? E muita loucura e pessoas morrendo de uma forma bem trágica, por sinal. Puro gore, senhores. Recomendo muito a AD Police. Então, senhores, terceiro lugar, vamos falar de Akira. Não deu para falar de outro anime a não ser Akira aqui, senhores. Akira é o mesmo que dizer Cyberpunk, tá entendendo? Então, senhores, o que falar? Akira é drogas, moto vermelha e poderes psíquicos em um governo fascista que está se destruindo por dentro por não poder controlar uma sociedade que já foi de Vasco há muito tempo. Em especial, leiam os mangás de Akira. O filme é bom, mas o mangá tem uma explicação melhor dessa coisa da ala mais revolucionária, tá, senhores? Tem uma explicação melhor do porquê aquela revolta que se desencadeia no anime, além das crianças com poderes psíquicos.
Além da nossa querida história da nossa gangue, do nosso querido Tetsu e Kaneda e sua história de amor e ódio. Dê poder a uma pessoa e você vai saber como ela é de verdade. Sim, senhores. Akira é isso, se resumindo. Então, senhores, em segundo lugar, vamos falar de Cyber City Oedo 808. Cyber City Oedo não está em primeiro lugar porque faltou o waifu. Mas se tivesse o waifu, ele estaria em primeiro lugar. Cyber City Oedo vai se focar em criminosos fazendo missões suicidas no mundo cyberpunk. Em especial o Cyber City Oedo 808. Ele meio que construiu esta coisa de universo cyberpunk. Se Akira é a cara do cyberpunk nas animações japonesas, Cyber City Oedo 808 seria o que tem as melhores histórias nesse contexto de um mundo cyberpunk, tá entendendo? Os 3 ovos são tipo assim, a perfeição. Não tem como eu falar de tipo, a história é ruim, os personagens não são carismáticos, entre outras coisas. É o contrário, você tem personagens carismáticos, você tem um mundo que tem vampiros, tem pessoas com poderes psíquicos, e você tem um episódio do Duro de Matar, tá ligado? No prédio. Então é maravilhoso, meu velho. Pra mim, o OVA que mais me fez aceitar que Cyber City Oedo é o masterpiece dos OVAs, é o episódio da vampira querendo vingança. Não, mano, aquele episódio é maravilhoso. 10 de 10, senhores. Então, se você não entendeu, Cyber City Oedo 808 vai contar a história de 3 personagens que é um hacker, um bad cop e um afeminado. Esses 3 juntos devem resolver casos que nem a polícia normal conseguiria resolver. E nisso tudo eles têm um tempo limite. Todo episódio vai ter um parte que tipo assim, vai ter um tempo limite, e se o cara não conseguir derrotar a criatura da vez do episódio, a cabeça dele explode. Então, tipo, Cyber City Oedo é o masterpiece do mundo cyberpunk, tá sendo recomendo muito. Então, senhores, em primeiro lugar, você que está aqui esperando, você sabe que eu sou fanboy de Bomberman Crisis 2033. E por que ele está aqui? Por causa da mega corporação? Por causa de ciborgues assassinos? Não, é por causa das waifu. Sim, senhores, esse anime é extremamente divertido e bom porque ele junta 3 coisas: problemas da época no final dos anos 80 e começo dos anos 90, por isso que é Bomberman Crisis, o estouro da bolha, se você entende um pouquinho de inglês, né? Problemas econômicos que tinha naquele tempo. A segunda coisa são as músicas, o G-pop que eles botaram, em especial uma das dubladoras era uma cantora de J-pop que fazia sucesso naquele tempo. Isso aqui tem o ar de graça desse anime, é o J-pop. E a terceira coisa é o character design dos mechas, em especial das armaduras. Até hoje, os caras tentam fazer um remake que consiga superar os OVAs e não conseguem. Sabe por quê? Porque o OVA é um masterpiece daquele tipo. Nem a AIC conseguindo dinheiro para pagar IA, pagar alguma pessoa que consiga replicar o desenho, vai conseguir pegar aquela atmosfera que tem dos anos 80, do final dos anos 80 e começo dos anos 90, que tem Bomberman Crisis, cara. E tipo, a história é o seguinte: nós temos uma corporação chamada Geno, como eu já falei, não AD Police, e ela faz robôs. Esses robôs são chamados de boomers, e eles trabalham em todo tipo de ramo da sociedade. Mas em especial, a Geno, essa parte da indústria é uma fachada para uma indústria bélica, uma indústria de armas. E tipo, toda a treta é as garotas que são as waifus do anime. A Pris, que é a roqueira, a Lina, que é a dona de carro / fitness, a Cília, que é a líder, e a Nene, que é a hacker. E todas elas juntas formam as Knight Sabers, que lutam contra bombers loucos ou qualquer tipo de coisa que a Geno faça, tá entendendo? O legal é isso. A história do anime parece simples, mas não é. As personagens são muito boas nos 2 sentidos.
E a história é maravilhosa. Uma pena que ela acaba, tá entendendo? E aí tem aquela continuação chamada Bomberman Crash, entre outros. Eu tenho um vídeo no canal, então se você quiser olhar para dar uma entendida neste universo maravilhoso, sinta-se à vontade. Ou melhor, assistam os ovos, tá entendendo? Eles não são fáceis de achar, mas tipo assim, é o suprassumo dos ovos dos anos 90. Então, senhores, terminamos o nosso top 10 de alta qualidade com Bomberman Crisis 2033 e Pris e os seus replicantes. É isso aí, chupa Harrison Ford, chupa. Mas bem, senhores, é isso, um forte abraço e fui. E se você não entendeu a piada é porque você não é idoso. Fui, senhores.